as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Morando em uma região ribeirinha, Clodoaldo, assim como a maioria dos moradores, viviam da pesca. O imaginário popular estava cheio de histórias de peixes lendários, peixes que chegavam a pesar toneladas, peixes que voavam, peixes que se comunicavam com os seres humanos e todos os outros tipos de lenda. Desdenhando dessas histórias, Clodoaldo, em um determinado dia, avistou algo estranho que estava ali na água, bem perto do seu barco. Era um peixe muito bonito com escamas iridescentes. Ele parecia ter uma companhia por perto. Quando o sol deixou de ferir as vistas, Clodoaldo pôde ver com clareza. Era uma sereia. Ele não poderia acreditar nos seus olhos, achando que estava delirando por conta do sol a pino. Clodoaldo voltou com seu barco para casa, tomar um banho rápido e dormir. Então, sem ter sido convidada, a sereia começou a visitar o pescador nos sonhos, cantando melodias que estavam enfeitiçadas, enquanto o peixe iluminava sua casa com diversas cores vibrantes dos tons mais chamativos possíveis. Certa noite, ele acordou e, aproveitando que sua esposa dormia profundamente, Clodoaldo foi na direção do rio, tirou a roupa e mergulhou em busca da sereia. O Clodoaldo desapareceu para sempre e nunca mais tiveram notícias dele. Com o seu sumiço, novas lendas começaram a ser contadas na região. Uma lenda de um peixe com escamas brilhantes que estava brilhando sempre em noites de lua cheia, e a história de uma sereia que cantava para a sedução e a perdição dos pescadores incautos. Moradores cercaram aquela residência e aprisionaram um homem ali dentro. Uma pessoa que era apontada por todos como causador de diversos crimes bárbaros. Alguém que mereceria aquele desfecho. A casa pegou fogo. O homem estava ali dentro amarrado. Ele queimou, gritou, viu sua pele desmanchando e aos poucos o gás carbônico invadindo seu pulmão. Mas antes de perecer, ele lançou uma enorme maldição naquela cidade, e todos pagariam caro por sua morte. Sempre que os ponteiros do relógio acertavam a hora de 11h50 da noite, é a famosa hora do pesadelo, onde um homem que no passado havia cometido muitos crimes graves pela cidade saía de sua morada eterna para caçar desavisados. Ele tinha o rosto marcado por queimaduras, o que lhe dava ares ainda mais assustadores, fora sua insaciável sede de vingança. Ele atacava na hora mais vulnerável das pessoas. A única defesa dos moradores era não caírem num sono profundo. Ele gostava de fabricar pesadelos na mente delas. Ali, ele era livre para fazer todas as suas maldades, colocar toda a sua malignidade para fora. Sabendo que o assassino estava completamente fora de controle, Luna lutava contra o sono. Mas a luta era difícil. O seu corpo precisava descansar. A sua mente precisava se organizar novamente. Era uma batalha árdua. Para tentar se manter desperta, Luna enfiou sua cabeça em uma enorme bacia com gelo. Mas mesmo assim, no desespero final, ela adormeceu. O assassino vingativo, sabendo disso, não hesitou em aparecer nos seus pesadelos e colecionar mais uma vítima. Luna virou estatística naquela cidade fadada a desaparecer. Minha vida se tornou um inferno completo quando fui morar com a minha irmã. Nessa época ela estava morando com seu noivo em uma enorme casa, onde uma velha, a mãe do meu cunhado, começou a me atormentar de todas as maneiras que ela conseguia. É como dizem, sua casa, suas regras. Ela reclamava quando eu tomava banho, dizia que eu estava gastando gás. Mas vejam bem,
A cidade é no alto da serra, muito gelada, chegando a ficar abaixo de 0. Ela queria o quê? Que eu tomasse banho frio? Ela também reclamava quando eu bebia um copo de leite ou comia um pedaço de carne. Ela queria que o quê? Que eu me alimentasse de sol ou morresse de inanição. Para piorar a minha situação, eu trabalhava na loja do meu cunhado e não era pago, nem um centavo. Aquela situação toda foi me deixando em um estresse enorme, desses de dar surtos e acordar achando que estava preso dentro de uma caverna. Síndrome do pânico me abalando e me tirando um pouco da realidade. Um dia, cansado de tanta encheção de saco, eu confrontei a velha na cozinha. Ela estava esperta e logo pegou uma faca e tentou me acertar. Para me proteger, eu lhe dei um empurrão. Ela caiu e bateu a cabeça no chão. Conferi e o coração da velha tinha parado. Estava morta. Fui para a rua como se nada tivesse acontecido. Eu precisava de um álibi. Quando voltei de noite, fingi surpresa com a sua morte. No velório, coloquei uma moeda dentro da sua mão para pagar a sua passagem direto para o inferno. Caronte, com o seu barco, teria um enorme prazer de levar aquela alma mesquinha para conhecer o capiroto. Cleide estava muito apreensiva. Era o seu primeiro dia dos mortos sem a presença do marido. Desde muito jovem ela fora apaixonada por ele. Tudo começou com um pequeno flerte, algumas piscadelas, conversas rápidas. Depois eles namoraram, noivaram e casaram, sempre seguindo as regras estabelecidas. Ele parecia ser um homem perfeito, trabalhador e muito charmoso, mas com o tempo e com as frustrações da vida, ele começou a beber e trair ela com diversas mulheres do trabalho e mulheres da vida. Cleide foi ficando muito chateada com toda essa situação. Uma noite, quando ele chegou do trabalho fedendo a cerveja e a perfume barato, ele anunciou que traria outra mulher para casa. Cleide que se virasse e aceitasse aquilo. Chorando de raiva e desespero, a mulher procurou ajuda com uma feiticeira, e ele entregou um frasco, dizendo que bastava o homem beber algumas gotas, que ele voltaria a amá-la para sempre. Então, ela preparou um pequeno pudim, a sobremesa preferida do seu marido, e derramou o frasco na receita, algumas gotinhas apenas. Quando ele bebeu, rapidamente começou a ficar enjoado, sentiu a garganta fechando e, desesperado, caiu no chão lutando por ar. Cleide estava apavorada, não achou que aquilo fosse acontecer. O seu marido estava morto. Mas acontece que no dia seguinte, ele retornou como um espírito errante, a perseguindo todos os dias, não a deixando dormir. Ele dizia juras de amor e declamava poemas para ela. Agora, no dia de finados, Cleide está no cemitério, em frente à lápide do falecido. Cleide pede que ele a deixe em paz. O espírito sai da sua morada eterna e a puxa para dentro da terra. Agora, eles ficarão juntos para sempre. Naquela escola de ensino médio, existia um professor de geografia que era viciado em jogos de cartas de RPG. Ele tinha uma coleção imensa, cheia de cartas lendárias. Como morava ainda com os pais, gastava todo o seu salário com aquilo. Seus pais não ligavam. Ele era assim desde criança, sempre fascinado com as cartas. O professor parecia um adolescente no meio de outros. Ele exibia sua coleção para os alunos com um prazer no rosto. E ele acabou convencendo vários deles a começarem suas coleções também. Um dia, o professor, de forma inocente, chamou seus alunos para um campeonato no meio da floresta. Uma trilha que levava a uma cachoeira tida como amaldiçoada. Ele queria dar ares mais realistas nas batalhas que viriam a ocorrer. Acontece que ele e ninguém sabia, mas embaixo dessa floresta sombria havia uma entidade maligna
e com as magias das cartas acabou despertando. Irritado de ter sido tirado de um sono muito longo, a entidade usou as raízes das árvores e agarraram os jovens e o professor. Como em um legítimo jogo de RPG, e longe da realidade, eles acreditavam que estavam mesmo em um jogo e aquilo fazia parte dele. Mas não era verdade. A realidade era assustadora e terrível. Pouco a pouco eles foram sendo puxados para dentro da terra. O professor havia sido o último. Ele estava tentando invocar o poder da proteção, mas a sua carta ficou caída na terra, enquanto ele havia desaparecido para sempre. Em jogos como esse, a mãe natureza sempre sai como a vencedora. Em todo o mundo, monolitos misteriosos começaram a surgir repentinamente, cada um em um lugar particular, mas que estivesse à vista de todos. Não havia explicação para o seu surgimento. Cada estrutura enorme e imponente emanando uma aura sinistra que atraía curiosos hipnotizados pela sua presença enigmática. As pessoas chegavam a ficar horas olhando para aquele enorme monumento. Ele exercia um poder de influência muito forte, emanava uma energia desconhecida. Depois de diversos estudos, os cientistas não tinham chegado a nenhuma conclusão sobre o assunto. Talvez não houvesse. Até que a população mundial começou a decair de forma assustadora. Milhões e milhões de pessoas haviam desaparecido sem deixar rastros, como se tivessem simplesmente evaporado no ar. Ninguém flagrou ou gravou alguém sumindo, o que tornava tudo ainda mais esquisito. A humanidade, que sobrou, percebeu que os monolitos na verdade eram portais para um mundo desconhecido e perigoso. Diziam que as pessoas que tinham se aventurado nesse lugar haviam descoberto horrores que desafiavam a compreensão humana. Agora, os poucos humanos que restaram se juntaram para tentar desvendar o mistério por trás dos monolitos, antes que elas fossem consumidas pela escuridão que eles representavam.